Fazei o que ele vos disser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras colocadas para a purificação dos judeus, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Queridas irmãs, queridos irmãos, eis para nós, na manhã solene e festiva de Nossa Senhora Aparecida, palavra de vida e de salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Queridos irmãos, queridas irmãs, este ano, a missa da festa da padroeira está mais completa do que os outros anos. Não que os outros anos não fosse, mas por causa de atividade que nós tivemos até chegarmos a esta data tão importante. Durante os meses de setembro, agosto e setembro, a nossa querida mãe visitou suas filhas e seus filhos das 70 comunidades da nossa paróquia. Peregrinou de casa em casa, levada pelos devotas missionários e marianos. Com isso, nós revivemos as visitas que Maria fez ao longo da história.
ela já começou, mesmo antes de a igreja nossa existir, ela já era missionária. Foi prestar serviço e solidariedade à sua prima Isabel. Ao longo da história da igreja, Maria foi levada a várias partes do mundo, sempre pelas mãos dos missionários e missionárias devotos marianos. Cada lugar que ela ia, construía-se uma história. Não sabemos ao certo quantos nomes a Nossa Senhora carrega. Ninguém sabe. Porque por detrás de cada nome de Nossa Senhora existe uma história bonita, uma história de compromisso, uma história profética, uma história, enfim, uma história que realizou junto ao povo que ela visitava. Sempre Maria atenta, aonde ela ia, esteve atenta. Eles não têm mais vinho, como diz o Evangelho. Ou seja, o povo está carente disso, daquilo. Eles não têm mais alegria, não têm mais esperança de levar a vida adiante. Jesus, meu filho, faça alguma coisa. É a intercessão. É a marca missionária e intercessora que aparece na liturgia da palavra, que define a nossa querida mãe. Ela intercedeu pelo povo, junto ao seu filho Jesus, mas também cobrou do povo também. Cobrou compromisso e fidelidade ao povo. Fazei tudo o que ele vos mandar. Então Maria é aquela que nos conduz a Jesus. Nos conduz a Jesus. Ela está no meio de tudo que nós fazemos. Ela deixou uma marca, uma ordem. Fazei tudo o que ele vos disser. Podemos ter uma ideia pelo nome, pela quantidade de nome que Maria, Nossa Senhora, existe nome de Nossa Senhora. Vários nomes, infinidade de nomes que ela tem. Então, podemos ter uma ideia, uma dimensão do bem que a Nossa Senhora fez em cada lugar que ela ia. Hoje estamos celebrando um dos gestos mais profundos e proféticos de Nossa Senhora. Podemos ver a imagem de Nossa Senhora, que originalmente, Mãe de Jesus, Mãe branca. Aparece em cor negra, essa a qual nós estamos celebrando, homenageando hoje. Só que há uma sintonia entre a aparência dela e a história que o Brasil estava vivendo naquele momento. 1717. Plena escravidão dos negros no Brasil. Plena escravidão dos negros no Brasil. Então, ela aparecendo em cor negra.
ela toma uma posição. Ela não é neutra em situação nenhuma. Aparecendo em cor negra, ela dá recado aos escravocratas. Eu me coloco ao lado daqueles que vocês escravizam. Pela cor, ela deu esse recado. E deu uma advertência muito forte. Vocês parem de maltratar meus filhos, minhas filhas escravas. É um gesto profético que, para quem olha com profunda fé, percebemos essa profetisa que está caminhando conosco. E a cada situação que aparece, ela se posiciona sempre ao lado daqueles que estão sofrendo perseguições, sofrendo maus tratos. E hoje, a Nossa Senhora continua aparecendo em cor negra, porque a população mais marginalizada, excluída ainda na nossa sociedade, continua sendo os afrodescendentes. Então, ela continua aparecendo, continua dando recado às pessoas que exclui, marginaliza os nossos irmãos, nossas irmãs negros. Continua aparecendo em imagem infantil, porque as crianças no Brasil, não as crianças que têm o lar estruturado, pai e mãe, com boas profissões, boas escolas, mas aquelas crianças que estão nas periferias, nas favelas. Então, a Nossa Senhora continua aparecendo. No dia em que nós homenageamos ela, nós reconhecemos também, ela é mãe para todas as situações, principalmente neste momento de sofrimento. Olhando a Nossa Senhora de Guadalupe, nós percebemos, ela já não aparece em cor negra, ela aparece em cor branca. Porém, ela aparece com traje indígena. O que estava acontecendo onde ela se manifestou? México foi o lugar onde mais se matou os índios. Então, os colonizadores, não satisfeitos somente com roubar os metais preciosos, matavam. É o lugar onde mais matou os indígenas. Ela aparece com o mesmo recado de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, mas no México. Eu me coloco ao lado dos indígenas. Vocês parem de matar meus filhos, minhas filhas. A cada nome que Nossa Senhora aparece, se a gente pesquisar, um por um, carrega por detrás uma história bonita, uma história triste, uma história de luta, uma história de compromisso, história de várias modalidades aparecem. A Nossa Senhora Aparecida, ela é muito especial.
As novenas que nós participamos, grande parte de vocês participaram de novena. Cada noite aparecia um tema que norteava aquela celebração. Primeiro dia, conhecer com Maria, conhecer Jesus. Segundo dia, Maria, cuidar da vida. Terceiro dia, com Maria, acolher a palavra de Deus. No quarto dia, com Maria, celebrar a reconciliação. Quinto dia, com Maria, viver o compromisso da Eucaristia. Sexto dia, com Maria, cuidar da vida. Sétimo dia, com Maria, cantar o Magnífica, esperança de uma nova humanidade. Oitavo dia, acolher as bem-aventuranças. Nono dia, com Maria, ser família dos devotos. Então, todos esses passos que nós fizemos até chegar à grande festa que é hoje, nós tivemos a preparação. Este ano, o nosso coração está mais aquecido, nosso coração está mais forte na devoção à Nossa Senhora. E a Nossa Senhora, no lugar onde ela foi, ela cativou, ela conquistou. Compartilhar com vocês, desculpe, Geraldo, de eu repetir essa história, mas eu tenho que dar testemunho do que aconteceu comigo bem no começo da minha infância. Tá? Isso para ativar um pouco também a devoção que vocês poderiam ter. Morava na roça, com a idade de mais ou menos 5 a 6 anos de idade, descendente de japonês, como vocês podem ver. Ninguém na minha família falava-se na Igreja Católica. Ninguém. Meus pais não eram assim grandes coisas, não era muito forte na questão religiosa, eles estavam mais ligados ao budismo. Acontece que eu tinha vizinha, que hoje eu vejo como mão de Deus, colocando aquela senhora, vizinha minha, da zona rural, de tardezinha, ela cantava aquele canto, viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Mas cantava tão bonito, gente, cantava tão bonito, foi moldou a minha cabeça, meu coração. Ao longo da história foi moldando, fortalecendo. Tanto é que, chegando a época de eu fazer a primeira comunhão, eu fiz a primeira comunhão juntamente com meus 2 irmãos, irmão mais novo e irmão mais velhos. Eles fizeram quase o que acontece no geral. Receberam a primeira comunhão, nunca mais voltou para a igreja. Ou raras ocasiões. Todos os domingos, eu pegava a bicicletinha, pedalava 6 quilômetros, ia para a cidade, participava da missa das 8 horas. Depois da missa, tomava um sorvete e voltava para casa. Então, esse ritmo durou por muito tempo, essa maneira de devoção. Hoje, a minha devoção está mais na linha daquele pedido de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. Então, prefiro ir nessa linha
não esquecer aquela maneira de fazer devoção. E foi moldando, silenciosamente foi moldando por dentro. Tanto é que eu lembro, na minha juventude, já tinha gente da minha família, quase todas as pessoas, meus irmãos, tinham se convertido ao cristianismo, ao catolicismo. Mas eles não tinham assim hábito de rezar antes de dormir. Luz apagada, eu, para não incomodar, não acendia a luz, eu já ajoelhava aos pés da cama e toda noite rezava uma Ave Maria. Isso foi me moldando por dentro, silenciosamente foi trabalhando por dentro. Me conduziu a vários caminhos ao longo da vida. Eu fiz um monte de bobagem, um monte de besteiras, mas estava reservado um caminho que eu retomei quando eu resolvi entrar para o seminário. Entrei com 36 anos de idade ao seminário. Mas aquela sementinha que foi plantada por aquela senhora através daquele canto bonito, foi crescendo. Sem eu perceber, foi fazendo milagres dentro de mim. Então, eu tenho uma devoção muito forte, eu tinha que compartilhar isso com vocês. Quem sabe, muitos de vocês tenham essa experiência tão bonita com Nossa Senhora ao longo da vida. Nossa Senhora Aparecida, para mim, ela está acima, num outro patamar de santidade. Ela é a minha mãe mesmo, realmente é minha mãe. Toda vez que eu me encontro em dificuldade, procuro ela, de uma ou outra maneira, ela me ajuda. Então, essa história não é uma história inventada, é uma história que aconteceu comigo e vem me acompanhando. Eu espero que aquela frase final da oração da Ave Maria, rogue por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Eu espero Nossa Senhora me acompanhe na minha última viagem que eu fizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador